Muito bem, estamos começando então mais uma live Avivamento, o sonho que começa em nós. Nós estamos reservando algumas semanas, toda quarta-feira, 8h25, para falar sobre avivamento, para falar sobre renovação de fé, para falar sobre reconstrução, para falar sobre uma nova fonte de ânimo, uma nova fonte de fé. E como a nossa audiência é rotativa, nem sempre as mesmas pessoas estão, algumas chegam pela primeira vez. Duas explicações. A primeira é que nós estamos falando de avivamento com base, estudando 7 cartas que Jesus ordenou que fossem escritas para 7 igrejas no primeiro século. Nós as conhecemos popularmente como igrejas do Apocalipse, porque essas 7 cartas estão no livro do Apocalipse, em nossas Bíblias. Então, nessas lives que a gente tem feito nas últimas semanas, nas últimas 6 semanas, nós estamos nos debruçando nessas cartas que Jesus mandou para 7 igrejas e buscando nessas cartas qual que é a palavra de avivamento de Jesus. O que é que Jesus disse que essas igrejas deveriam fazer, e ao fazer, essas igrejas encontrariam uma nova fonte de vida, um novo vigor espiritual, um novo fervor espiritual. É o que a gente tem feito nas últimas 6 semanas. Outra coisa importante a ser dita é que para falar sobre avivamento nós precisamos compreender um pouquinho o termo, o que significa avivamento. Então eu tenho uma definição aqui comigo, que, como eu tenho dito, não é a melhor definição, não é a única definição, é a definição que me serve de referência, que me ajuda a compreender um pouco o que é avivamento. Uma definição que eu estou descrevendo aqui no livro Desperte, meu livro que eu escrevi, onde eu me proponho a falar sobre avivamento. Então, de acordo com o que eu escrevi e o que eu tenho feito de introdução para essas nossas lives, avivamento, eu tenho deixado claro isso, explicado, que avivamento é o termo que usamos para falar de uma ação graciosa e poderosa de Deus de renovação espiritual. O que é avivamento? É uma ação de Deus, é uma ação graciosa e poderosa de Deus, a iniciativa é de Deus, e quando Deus tem essa manifestação, quando Deus se dirige na direção do seu povo desta forma, a consequência é renovação espiritual, um novo fôlego de vida para o povo de Deus, em tempos de esfriamento de fé e negligência com a missão. Pegando a frase de trás para frente, sempre que o povo de Deus está negligenciando a missão de Deus, sempre que o povo de Deus está passando por um esfriamento de fé, então Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele começa a se mover na vida da igreja, trazendo novo encorajamento, novo fôlego de vida, novo fervor espiritual. Isso que é avivamento. Agora, como eu disse para vocês, essa é uma definição. E nesse livro, a gente vai encontrar, no livro Desperte, a gente vai encontrar algumas definições de avivamento, que nem sempre vão aparecer com a palavra avivamento. Por exemplo, na contracapa do livro, tem uma frase do pastor Ricardo Agreste, que fez o prefácio do livro, que me fala muito sobre avivamento. Ele fala, por exemplo, o pastor Ricardo Agreste, ele diz, em certo momento do livro, que nós precisamos renovar constantemente nossas forças através da palavra que vem do Senhor e do poder do seu Santo Espírito que habita em nós. Somente essa renovação pode nos conduzir a uma vida de obediência à voz que vem de Deus e de plena confiança na sua fidelidade para com as nossas vidas. Esse aqui é um reflexo de avivamento. Quando nós somos renovados pela palavra de Deus e quando o poder do Espírito Santo atua em nós, esses são sinais de que estamos experimentando, vivendo um avivamento. Então, algumas definições para a gente começar nosso tempo, nossa live de hoje. Uma live que eu vou falar hoje, o título desse nosso estudo de hoje à noite é Tempo de Oportunidade. Eu estava falando isso logo no começo, para alguns que começaram já
pegar desde o início, né, sobre oportunidade. Você costuma reconhecer com facilidade a oportunidade na sua vida? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre oportunidade. A palavra de Jesus sobre de avivamento para a igreja que a gente vai estudar hoje, era a palavra oportunidade. Para aquela igreja poder encontrar o renovo de fé, eles precisariam estar atentos à oportunidade. Então, se você está com a sua Bíblia, eu queria te convidar a me acompanhar na leitura de Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Tempo de oportunidade é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje, e a gente vai estar refletindo esse tema em Apocalipse capítulo 3, versículo de 7 a 13. Se você não está com a sua Bíblia aí, não tem problema, eu vou ler o texto, você pode me acompanhar, mas preste muita atenção nessa leitura, sendo palavras de Jesus não apenas para a igreja da Filadélfia, do primeiro século, mas também palavras de Jesus para mim e para você nesta noite. Então, Jesus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E quais são as palavras de Jesus, que se identifica aqui como santo e verdadeiro, ou verdadeiramente santo? Quais são as palavras dele? O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, diz Jesus, no versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, diz Jesus, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vem em breve, diz Jesus no versículo 11, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele, no vencedor, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, e como acabam todas as cartas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma carta que Jesus mandou escrever para essa igreja, Filadélfia, no primeiro século. O apóstolo João é quem está redigindo a carta, está redigindo as palavras de Jesus, e quando essa carta chegasse na igreja da Filadélfia, a voz que seria ouvida seria a voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta para a igreja da Filadélfia, ela é uma carta peculiar dentro destas 7 cartas que Jesus mandou escrever, porque assim como para a igreja de Esmirna, que é a segunda carta, nós inclusive temos esse estudo, se você procurar aqui no meu Instagram, você vai ver todos os vídeos. O segundo estudo é sobre a igreja de Esmirna, e tanto para a igreja de Esmirna como para a igreja de Filadélfia, Jesus não tem repreensões. Das 7 igrejas, das 7 cartas que Jesus mandou ser enviadas para as igrejas, apenas Esmirna e Filadélfia não tem nenhum tipo de repreensão de Jesus. Outra coisa muito interessante que une essas duas igrejas é que das 7 cidades e 7 igrejas aqui listadas,
Tanto Esmirna quanto Filadélfia eram as cidades mais pobres e aparentemente as igrejas mais fracas. Mas olha que interessante isso, porque é justamente para as igrejas fracas, nessas igrejas fracas que Jesus enxerga a força. É justamente nessas igrejas pobres que Jesus enxerga virtude, enxerga riqueza, enxerga poder. Então, pobreza aos olhos do mundo não representa muita coisa no reino de Deus, pelo contrário, às vezes justamente os mais pobres, os mais simples, são aqueles que Deus vai usar de uma maneira muito poderosa e graciosa. Vamos falar um pouquinho disso mais para o fim, mas eu queria deixar claro essa peculiaridade dessa carta. Quando Jesus olha para essa igreja, ele não enxerga algo a criticar, algo a reprovar. Jesus só tem palavras de elogio e encorajamento para essa igreja. E como seria bom se para a nossa vida também fosse assim, né? Se quando Jesus olhasse para nós, o que ele tivesse fosse sempre elogios, palavras de encorajamento. Palavras de encorajamento ele sempre tem, elogios nem sempre, dependendo da forma como a gente escolhe viver. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus só tinha elogios. Jesus, ele se identifica aqui, ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo e verdadeiro e como alguém que tem as chaves de Davi, que aqui é uma terminologia, uma representação bíblica de domínio, de autoridade. E Jesus diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, quando Jesus abre uma porta para alguém, essa pessoa não deve ter medo de que algo pode acontecer e essa porta vai se fechar. Se foi Deus que abriu, a porta permanecerá aberta. Mas o contrário é verdadeiro também. Uma porta que Deus fechou, não adianta ficar forçando a maçaneta, ficar esmurrando a porta, tentando arrombar, se está fechada. Aliás, se Jesus fechou uma porta para você, essa é uma clara demonstração do quanto Ele te ama, de não deixar você entrar por portas que possivelmente iriam prejudicar a sua vida. Portas fechadas apontam, sinalizam para o amor de Deus. O problema é que a gente só acha que as portas abertas, né, que falam do amor de Deus, como Deus me ama, porque abriu essa porta. Sim, com certeza as portas que Deus nos abre sinalizam o amor de Deus por nós, mas a gente não pode perder nunca de vista que as portas fechadas também são provas de amor de Deus, são demonstração de livramento, Deus poupando as nossas vidas. Então, se alguma porta bater na sua cara, agradeça a Deus, porque Jesus acabou de te livrar de uma cilada. É o que ele fala para a igreja da Filadélfia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A porta que ele abre ninguém pode fechar, e a que ele fecha ninguém pode abrir. Então Jesus ele olha para essa igreja, depois que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia, agora ele vai falar quem a igreja da Filadélfia é aos seus olhos, quem que essa igreja é para Jesus. E Jesus fala no versículo 8 de Apocalipse 3, ele começa dizendo: conheço suas obras, ou seja, ele reconhece que a igreja de Filadélfia, apesar de pobre e fraca, é uma igreja trabalhadora, é uma igreja que está operando, é uma igreja que está atuando dentro de suas limitações, mas está atuando. E aqui a questão não é quantitativa, a questão não é se essa igreja está fazendo muito ou pouco, ou se ela pode fazer muito ou pouco dentro de suas possibilidades. A questão é se essa igreja está fazendo o que Jesus espera que ela faça. Parece que a gente teve uma pequena queda de internet. Eu estou aguardando só alguns minutinhos. Vocês conseguem me ouvir? Porque parece que a conexão caiu. Eu vou continuar aqui imaginando que vocês estão me ouvindo. Se alguém puder dar um sinal para mim de que está ouvindo. Ok. Vamos aguardar só um minutinho a reconexão. Acho que agora a gente está voltando. Espero que estejamos voltando. Não saiam daqui, por favor. Estava dizendo justamente isso, que Jesus olha para a igreja da Filadélfia, e ele fala conheço as suas obras. Ele está olhando para uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está atuando.
E a questão é que não é se ela está fazendo muito ou se ela está fazendo pouco, mas se ela está fazendo aquilo que se espera dela. Da mesma maneira, quando Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, a questão não é o quanto estamos fazendo, o quanto estamos produzindo, mas se estamos produzindo aquilo que se espera de nós, aquilo que Ele confiou a nós. Jesus diz: eu conheço suas obras, versículo 8, e aí ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Vamos parar um pouquinho aqui e refletir nessas palavras de Jesus, porque quando a gente ouve falar, a gente pensa em falar de portas abertas, geralmente nós pensamos em possibilidades que podem nos beneficiar. Se você, antes de entrar nessa live, de repente você orou e falou assim: Deus, eu não sei muito bem o que fazer da minha vida, eu não sei por onde começar, eu estou diante de uma oportunidade e eu queria que o Senhor falasse comigo. E aí você vem para uma live como essa e você ouve o Wilson te falar essas palavras aqui: coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Rapidamente a nossa mente ela vai pensar em oportunidades que nós temos de ser beneficiados. Quando a gente pensa em porta aberta, a gente pensa em possibilidades que estão diante de nós, de benefícios, mas lembra que a gente está falando de uma igreja aqui, a igreja da Filadélfia. Então a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê esse texto é: qual era essa porta que Jesus estava abrindo para a igreja da Filadélfia? Será que a igreja deixaria de ser uma igreja fraca para ser uma igreja forte? Será que a porta que Jesus estava abrindo para a igreja da Filadélfia é que eles deixariam de ser uma igreja pobre e passariam a ser uma igreja rica? Será que a porta que Jesus estava abrindo para a igreja da Filadélfia é uma porta onde eles deixariam de ser perseguidos para serem admirados? O texto vai nos dizer daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria só seguir aqui na leitura, porque Jesus fala assim: eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, Jesus estava dando uma oportunidade para aquela igreja, e a gente tem que perguntar que oportunidade que era essa, porque o texto já vai nos dizer. Antes disso, Jesus diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Olha que interessante essa comparação que Jesus fez, né? Porque ele fala assim: você, igreja da Filadélfia, você tem pouca força, mas apesar desta pouca força, guardou a minha palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que não precisa ser forte para guardar a palavra dele. Mesmo uma igreja fraca era capaz de guardar a palavra de Jesus. Fraqueza não é sinônimo ou autorização para abrir mão da palavra. Tempos difíceis, frustrações, desgastes não servem de justificativas para abrir mão da palavra de Deus como um manual de regra de vida, de prática, como uma boia salva-vida que nos agarramos no naufrágio da nossa existência humana. Jesus fala para a igreja da Filadélfia em Apocalipse capítulo 3, versículo 8: você tem pouca força, mas guardou minha palavra. Ou seja, a pouca força não foi forte o suficiente para levar este povo a abrir mão da palavra de Deus como referencial de vida. E mais, Jesus fala: eu sei que você tem pouca força, e além de guardar minha palavra, não negou o meu nome. Olha que fantástico isso. A fraqueza da igreja da Filadélfia poderia ser fraqueza aos olhos humanos, fraqueza diante de escassez de recursos, de limitação de atuação, mas é uma fraqueza que me parece muito forte, ao ponto de conseguir resistir aos apelos, às seduções do mundo, tanto para negar a palavra quanto para negar o nome de Jesus. A gente conversou um pouquinho sobre isso aqui na igreja domingo, né? Porque esse conceito de ser fraco aos olhos de Deus, ele é muito valioso, porque o apóstolo Paulo mesmo diz isso em 2 Coríntios capítulo 12: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza Deus demonstra a sua força.
E é o que está acontecendo aqui com a igreja da Filadélfia. É uma igreja fraca aos olhos do mundo, tem pouca força, Jesus mesmo reconhece isso, mas essa igreja fraca, que tem pouca força, está com uma porta aberta diante dela, aberta por Jesus, e ela terá condição de adentrar a essa porta que Jesus abriu, de usufruir dessa oportunidade, porque está guardando a palavra, porque não está negando o nome de Jesus. E é o que Jesus fala no versículo 9, ele fala que tem naquela cidade, na cidade de Filadélfia, algumas pessoas, algumas comunidades que se dizem judaicas, mas na verdade não são judaicas, são sinagogas de Satanás, são templos de Satanás, são habitação do diabo, nas palavras de Jesus. E Jesus fala que vai para essas pessoas que se julgavam poderosas na cidade de Filadélfia, ele ia fazer um contraste. Os poderosos iriam se render aos fracos desta igreja de Filadélfia, e Jesus diz que faria com que eles se prostrassem aos seus pés e reconhecessem que eu o amei. E aqui está a porta que Jesus abriu para a igreja da Filadélfia. Jesus estava dando para a igreja da Filadélfia a oportunidade de mostrar que eles eram amados por Deus. Eu preciso parar um pouco aqui para refletir na profundidade desta palavra. Primeiro, porque estou pensando o quão profundo e o quão impactante é para nossas vidas a oportunidade. Eu acho que vai travar de novo, eu vou aguardar mais uns minutinhos. Mais uma vez, a conexão com a internet não está muito boa, então eu vou guardar mais uns minutinhos. Se alguém estiver me ouvindo, puder dar um retorno, eu pediria, por favor, um feedback. Eu acho que a gente travou, estou só aguardando o nosso retorno. Enquanto isso, eu vou aproveitar para beber água, enquanto travou e não retorna. Para vocês que estão no YouTube comigo, para vocês o vídeo imagino que está correndo. Para quem está no Instagram, o vídeo está pausado. Acho que a gente está voltando agora para o vídeo do Instagram. Deixa agora eu tentar retomar o pensamento. Eu estava falando sobre reconhecimento, a oportunidade. Jesus falou que tinha colocado uma porta aberta diante da igreja da Filadélfia, e esta porta aberta é esta oportunidade de reconhecer, que outros reconheceriam, de que esta era uma igreja, um povo amado por Jesus. E eu fico pensando nas profundidades dessas palavras e o quão precioso é a oportunidade de reconhecermos que Deus nos ama. Você por um acaso reconhece isso? No seu dia a dia, diante das suas necessidades, de acordo com as suas demandas de vida, em cada momento você reconhece que você é amado por Deus? Essa é uma porta aberta que está diante de você, mas eu não sei se a gente continuamente aproveita essa oportunidade para reconhecer o quanto Deus nos ama. Geralmente a gente está tão focado nas demandas da vida, nas necessidades, nos nossos anseios, nossos desejos, que não aproveitamos essa oportunidade de reconhecermos que somos amados por Deus. E o que Jesus está propondo aqui para a igreja da Filadélfia não é apenas a oportunidade de reconhecer que é amada, mas também de propagar esse amor, de anunciar este amor. Porque quando Jesus fala no versículo 9, eu farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei, a pergunta a ser feita é: mas como que estes aqui, chamado de sinagoga de Satanás, no versículo 9 de Apocalipse 3, que se dizem judeus não são, reconheceriam que a igreja da Filadélfia, aquele povo, era um povo amado por Deus? Só existe uma forma
de que outros reconheçam que nós somos amados por Deus, que é através da pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a forma de que nós levamos ao conhecimento de outros que nós somos amados por Deus, e aqueles que estão ouvindo a mensagem também são. A clara demonstração de que Deus também os ama é que Ele faz com que a mensagem do Evangelho chegue aos seus ouvidos. Então, como é que este grupo aqui, os falsos judeus mentirosos, reconheceriam que a igreja da Filadélfia era uma igreja amada? Através da proclamação do Evangelho. A igreja da Filadélfia, ela estava encarregada de anunciar naquela cidade aquilo que Jesus fez na cruz. Eles proclamariam que na cruz Jesus morreu por nossos pecados, que na cruz Jesus carregou a nossa culpa, morreu em nosso lugar, assumiu a nossa dívida, ele se identificou com a nossa condição de pecadores. E quando Jesus morre na cruz, Ele morre no meu lugar, Ele morre no seu lugar. Só que Jesus, Ele não termina a sua história na cruz, na sexta-feira de Páscoa, porque a Bíblia nos diz que no terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, isso significa que nem a morte, nem o pecado tem mais domínio sobre todo aquele que entrega a vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Então a igreja da Filadélfia proclamaria isso: somos amados por Deus. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar, porque Jesus morreu a nossa morte, porque Jesus sofreu o nosso sofrimento, porque Jesus nos livrou de uma eternidade sem Deus. E aí, quando este anúncio fosse feito, estes falsos judeus mentirosos, sinagoga de Satanás, reconheceriam o amor de Deus, e também teriam então diante deles esta mesma porta aberta, essa porta aberta para o céu. A mensagem do Evangelho é a porta aberta que Deus colocou no mundo, e todo aquele que aceita essa mensagem, todo aquele que reconhece os seus pecados e pede perdão a Deus por conta desses pecados que levaram Jesus à cruz, todos aqueles que se arrependem de seus pecados e entregam sua vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles entram por esta porta que Deus abriu e recebem a promessa de vida eterna. Uma vida eterna que é já, ou seja, a gente já prova dos seus efeitos no tempo presente, mas ainda não, no sentido de que ela só será consumada e completa quando Jesus vier nos buscar, vier buscar a igreja, vier buscar aqueles que se entregaram a Ele. E aí eu volto à pergunta que eu te fiz então: esta porta aberta está diante de você hoje. Você hoje está diante dessa oportunidade de reconhecer o quanto Deus te ama, e que a sua vida é importante para Ele, e que a sua vida, você vale mais para Ele do que você pode imaginar, de que Ele se importa com você mais do que você pode imaginar. A pergunta que eu te faço é: você hoje vai aproveitar essa oportunidade e entrar por esta porta? A porta está diante de você, a porta está diante de mim. Precisamos entrar por esta porta aberta que ninguém pode fechar a porta do céu. A mensagem do Evangelho nos abre as portas dos céus para que possamos receber a promessa de vida eterna. Basta nos rendermos a Jesus, basta entregarmos a nossa vida para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. E aí eu finalizo o nosso tempo aqui, sem travamentos, espero até o final agora, com o versículo 10, quando Jesus fala em Apocalipse 3:10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. A palavra exortação não é uma palavra que nós digerimos com muita facilidade, né? Parece uma palavra pejorativa. Exortação parece com bronca, né? Alguém que está nos corrigindo, mas nem sempre exortação às vezes é sim uma correção, mas nem sempre é correção. Exortação às vezes é encorajamento também, e Jesus está falando que aqueles que guardarem esta palavra de exortação à perseverança, ou seja, estes que insistem em permanecer firmes com Deus, com a palavra, com o nome de Jesus, eu também os guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra.
nós estamos passando por uma grande provação. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela está provando todos os habitantes da Terra. Está provando a nossa paciência, está provando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa estabilidade emocional, enfim, nós estamos passando por tantas provações nesse tempo, mas eu concordo com o que esse texto diz, de que, travou mais uma vez, gente, do pessoal do YouTube, como eu estou finalizando, eu pediria mais uma vez a sua paciência, talvez depois você precise acelerar um pouquinho, alguns segundinhos, só para passar adiante esse vídeo, mas essa era aquela parte final que eu não posso perder a audiência, não posso deixar de dar esse recado final para aqueles que estão no Instagram. Então, mais um pouquinho, por favor, eu vou pedir a sua paciência. Vou aproveitar mais uma vez para beber água. Acho que o pessoal do Instagram está voltando, é só pegar água, o pessoal do Instagram volta. Vamos perseverar, gente. Lembra que Jesus está falando sobre uma palavra de exortação à perseverança. Travamos 3 vezes, mas vamos perseverar. A gente está chegando no final dessa nossa jornada. Jesus diz que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação. A gente está passando por uma grande provação nesses dias que a gente está vivendo de pandemia, mas guardar a palavra em nosso coração, deixarmos ser conduzidos pela palavra, aqueles que têm optado por isso estão conseguindo lidar melhor com esse tempo de provação. Então, diante dessa provação que a gente está passando, da pandemia, o encorajamento de Jesus para a igreja de Filadélfia se aplica para nós hoje. Guarde a palavra de exortação à perseverança e você será guardado deste tempo de provação. Deixa que Jesus governe a sua vida. Aproveite a porta aberta de reconhecer que você é amado, amada por Deus, e isso te fará vencer a provação. Ok, gente, aquilo que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse texto era isso. Essa foi a palavra de avivamento de Jesus para a igreja da Filadélfia e também é a palavra de avivamento para nós. Aproveite a oportunidade, esteja atento à oportunidade. E eu finalizo esse nosso tempo mais uma vez lembrando do livro Desperte. Muito obrigado a você que comprou esse livro, meu primeiro livro, espero que o primeiro de muitos. Nesse primeiro mês de lançamento foram vendidas 102 unidades, 102 livros foram vendidos, então muito obrigado para você que comprou. E eu queria que depois, se você pudesse, comente como é que tem sido a sua leitura, se você tem aproveitado, se tem sido fonte de encorajamento para você, porque essa foi a proposta quando eu escrevi este livro. A minha expectativa era que nas mãos de quem ele chegasse também esse fogo da parte de Deus, esse fogo que traz nova paixão pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela vida com Deus. Então, se você adquiriu o livro, eu espero que essa é a minha oração por você. Você vai ver, inclusive, que essa oração está escrita no livro. Mas se você não adquiriu, eu ainda tenho algumas unidades, eu queria te encorajar, adquira o livro Desperte e já adquira logo 2, um para você e outro para você dar de presente, que eu tenho certeza vai ser um presente maravilhoso para você presentear outras pessoas. Você pode adquirir, eu vou colocar depois na descrição o link que você pode adquirir pelo Mercado Livre ou entrando em contato direto com a nossa igreja, a gente pode também disponibilizar para você, tá bom? Muito obrigado então por ter se juntado a nós nessa live, espero que de alguma maneira você tenha sido edificado, encorajado, me perdoe por travar tantas vezes, mas como Jesus disse, a gente precisa perseverar nesse tempo, então obrigado por ter perseverado e espero que a leitura também seja muito proveitosa para você. Desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Semana que vem, quarta-feira que vem, é a nossa última live sobre avivamento. Então também queria te encorajar, não apenas a estar presente conosco quarta às 8h25, como trazer alguém.
volte e volte com alguém. E quem sabe até lá, se você quiser adquirir o livro, vai ser também uma grande alegria saber que esse livro chegou até você. Um grande abraço e que Jesus abençoe sua vida.